Voltamos com boa noite, aliás, com Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7 em Rio Branco. Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercado Araújo, também da Newflex, representante do Lago dos Colchões Conforto Mag, colchões magnéticos, com o senador Sérgio Petecão, do PSD. Bom dia, senador. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Antônio Muniz, gravata bonita, camisa combinando. Parabéns, é um Você prazer. foi um colega seu que me presenteou faz muito tempo. Quem foi? O Evandro Cordeiro? Não. Não, Chagas Freitas. Ah, gente boa. Gente boa, né? Muito. Ele está onde agora? Cumprindo missão aonde? O Chagas, acho que é o acreano que Nosso mais... embaixador. O acreano que mais conhece o mundo, né? Já rodou esse mundo todo. Até 2010 ele tinha conhecido 38 países. Uma pessoa preparadíssima. Conhecido morado, né? Morado em 38 países. Diferente de conhecer, morar, né? Senador, Brasília, a gente achava que após o afastamento da presidente Dilma ia dar uma esfriada, o negócio esquenta. A cada dia aparece uma conversa diferente. Dizem que o Brasil é o país do vazamento, né? Sérgio Machado continua incendiando a nação, né? Olha, Muniz, eu tenho conversado muito com alguns amigos lá no Senado e esse virou o tema da ordem do dia, né? Essas gravações aí da Petrobras. E todo dia, todos os dias, surge um fato novo. Então, estou indo para Brasília hoje à noite, amanhã, terça-feira, nós já podemos ter um fato novo. O senhor nunca chegou a conversar com o senador? Com o Sérgio Machado? Não, quando eu cheguei no Senado, ele já não estava mais. Ele era funcionário da Petrobras, né? Mas era uma pessoa que tinha uma relação muito, muito próxima ali do nosso presidente Renan, como eu disse, do alto clero, né, do Senado. Senador, o senhor que é da base governista agora, o senhor era de oposição, embora o seu amigo de bancada, seu colega de bancada, Otto Alencar, continua, afinal de contas, ele vai ser o que agora? Na verdade, o Otto é uma pessoa muito ligada ao governo da Bahia, né? Ele não nega isso, ele foi governador, né? Tudo que ele foi na política, segundo ele dá graças a essa relação muito próxima que ele teve com o PT da Bahia. Então, ele chegou no partido, falou que não se quisesse tirá-lo, né? O presidente Kassab, inclusive eu participei dessa reunião, afastá-lo do partido, mas ele não tinha condições, inclusive, de votar. Ele não votou. A tendência dele é manter o voto ou mudar agora? Nós estamos tentando mostrar para o Otto que o momento é outro, nós precisamos do apoio dele, né? O Kassab não criou nenhum tipo de dificuldade para ele no partido. E nós queremos é que ele ajude o Brasil a sair dessa situação. O Brasil passa por uma situação muito difícil. Eu acho que agora os interesses políticos e partidários não podem ficar acima dos interesses do Brasil, né, do país. Então precisamos criar uma frente aí de salvação do Brasil, porque o Brasil, o país passa por uma situação muito difícil. Enquanto o senhor pensa assim, a bancada petista e comunista, que era situação, agora é oposição desde o dia 12, pensa diferente. Eles afirmam categoricamente, nós vamos inviabilizar o governo. Como é que vocês encaram esse tipo de declaração? O problema é o seguinte, é que a gente esquece das coisas muito rápido. Quem quebrou o país não foi o vice-presidente Michel Temer. Quem quebrou o país foi o PT. Né? Então, quem inviabilizou o país foi o PT. O PT que estava no governo. Agora, eu penso que nesse momento é o momento de nós todos, né, nos unirmos aí para poder tentar tirar o Brasil desse buraco que ele se encontra. A situação é muito grave, você vê como o desemprego cresce assustadoramente, então isso é ruim para todos, né? Eu não sou daqueles que o país... Quantos projetos eu votei com a presidente Dilma? Muitos. Os projetos que eu entendia que era em benefício do país, eu votei, fui criticado aqui, inclusive, no meu estado, mas entendo que esse momento nós precisamos nos unir. A situação das prefeituras, dos municípios é caótica. Os prefeitos estão praticamente sem poder administrar os seus municípios. Então, é preciso fazer alguma coisa. Senador, o presidente interino, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, é um constitucionalista, é um cara equilibrado,
já foi presidente da Câmara por 3 mandatos, enfim, tem uma experiência incontestável. Agora, ao mesmo tempo, o senhor, na condição de aliado, não está sentindo um pouco de insegurança no presidente em algumas decisões? Ele extingue o ministério, no dia seguinte, há pressão e 2 dias depois ele recria o ministério. Isso não passa uma sensação de insegurança a vocês, aliados, e à própria nação de um modo geral? Você está se referindo ao Ministério da Cultura, não é isso? Especificamente, mas tem outras decisões que ele acabou... Não, ele voltou atrás nesse Ministério da Cultura. Eu acho que o Michel errou ali, até porque, lógico, nós precisamos... Mas errou quando extinguiu ou quando recriou? Não, eu penso que quando recriou, porque a cultura ela é importante, mas nós temos outras prioridades que estão na ordem do dia. Se você, eu vi algumas informações que nos chegou lá no Senado a respeito do que esse ministério gastou, né, esses artistas tiraram dos cofres públicos, é um absurdo. Nós temos gente passando fome, nós temos muitas famílias que estão desabrigadas, que não têm um teto para morar. Eu penso que o Michel... Agora, a pressão foi muito grande, né? Esse pessoal tem um lobby muito grande, né? Principalmente nas maiores capitais. Eu não sei se é porque a minha relação com esse povo não tenho assim, relação nenhuma. Eu penso que a prioridade nesse momento é o povo que está passando fome, está com dificuldade. Há quem diga que ele vai mandar de volta os médicos cubanos. O senhor apoiaria a ideia também? Não? Acho que nós não podemos ir para os extremos, né, radicalizar. Eu estou preocupado com a situação dos brasileiros e acreanos que estudam na Bolívia. O que nós não podemos é dar um tratamento diferenciado para os cubanos, claro. Quando nós temos aqui milhares de acreanos que estudam aqui na Bolívia, que poderiam estar servindo aqui no nosso estado. Mas, na sua opinião, esse programa ele mais beneficiou a população brasileira ou acabou servindo como uma fonte de financiamento para o comunismo, para os países que insistem em atentar contra a democracia? Muniz, é o seguinte, se fala muito nisso, que esses médicos vieram ao nosso país, foi uma forma que eles encontraram de burlar a lei, de levar recursos para Cuba. Eu não tenho essa informação e não estaria sendo justo aqui se eu estivesse falando disso. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que teve muitos cubanos que ajudou o povo brasileiro, principalmente hoje, como eles sempre são pessoas mais humildes, estavam se dispondo aí para esse lugar onde nós temos mais dificuldade no nosso país. Mas eu volto a bater naquela tecla. Eu acho que nós temos que dar uma atenção especial, principalmente aos brasileiros que estão aqui cursando, fazendo medicina na Bolívia. No primeiro teste de fogo, o governo passou folgado. Ele sofreu algumas baixas, mas passou legal. O senhor acha que essa unidade, da bancada governista vai se manter mesmo diante de alguns desgastes? É preciso, né? É preciso se manter, porque algumas medidas vão ter que ser tomadas, né? Porque o Brasil não pode continuar na situação que se encontra, vão ter que ser tomadas algumas medidas e o governo precisa de ter uma base forte, uma base firme, tanto na Câmara como no Senado. Eu acho que hoje, eu vejo, pelo menos é o sentimento que reina lá no Senado, é que está todo mundo preocupado. A gente precisa dar esse crédito ao Michel. O parlamento precisa sustentar o governo, porque sob pena de ir todo mundo para o buraco, né? Nós não podemos mais voltar àquela situação que estávamos, aquela situação de total insegurança, aquela situação que amedrontava todo mundo, né? Os empresários nos procurando, pedindo que tomasse uma providência, porque o país ia numa situação muito ruim, muito difícil. O senhor acha que o presidente Michel Temer tomou uma medida acertada ao afastar o senador Romero Jucá do Ministério do Planejamento? O senhor faria o mesmo? Olha, eu acho que ele até demorou, entendeu? Eu acho que ele até demorou, mas mostrou que não dá para conviver. Olha, e o Jucá, inclusive eu conversei com ele sobre esse assunto. Ele disse, não tem nenhum problema, Pedro. Eu me afasto e vou tentar provar que sou inocente. Eu acho que é assim. Mas é verdade que ele tentou resistir internamente? Não. Muito pelo contrário, ele contribuiu com o Michel. Ele não criou nenhum tipo de dificuldade, né? E entregou o cargo
e está procurando mostrar, segundo ele, que não procede aquelas acusações daquela gravação que foi feita com ele. Mas há uma informação de que ele tentou se articular internamente para não sair. Eu não tenho conhecimento. O que ele me disse é que não queria criar nenhum tipo de constrangimento para o presidente Michel e que iria se afastar. A imprensa divulgou, inclusive, isso que você está dizendo. Mas, na conversa que eu tive com ele, ele disse que estava se afastando exatamente para que ele pudesse ser investigado, como foi dito pela imprensa. A equipe econômica, na sua opinião, foi bem montada? Tem nomes realmente que ainda está se montando, né? Na verdade, está se montando ainda, né? Você vê que os cargos aqui no nosso estado ainda não foram mexidos. Não, eu digo a equipe econômica, só especificamente falando. Eu sou suspeito, porque o Meirelles é do meu partido, né? Então eu sou suspeito. Eu tenho naquele homem, e não só eu, como os empresários, têm uma esperança muito grande, né? Eu acredito que vai dar certo. Agora, o que eu te falei no começo da nossa entrevista, é impossível tocar o país na situação que está. Tem que enxugar, a máquina pública está muito pesada, né? Então é preciso fazer alguns enxugamentos sob pena de prejudicar a todos, né? Se o Brasil der errado agora, se o Brasil afundar, não é o PT, não é o PMDB, prejudica todo mundo. Senador, no momento a maior preocupação do presidente Michel Temer, presidente interino, né? Nós temos um presidente interino e uma presidente afastada, né? 6 meses, que né? pode voltar e o outro pode sair de vez. Certo. A preocupação maior no momento é recuperar a economia, gerar emprego, combater a inflação, né? Enfim, acalmar o mercado. Só que a cada dia o presidente é obrigado a apagar um fogo de incêndio contra o próprio governo, criado por aliados e, mais do que isso, se preparar para os ataques da oposição e ainda mais os movimentos sociais. Ele consegue chegar até o final de 6 meses, que é o prazo estipulado para o julgamento final do impeachment, ainda com certa credibilidade? Eu penso assim, Muniz, olha, essa oposição que alguns membros ali do PT fazem, do PCdoB fazem, eu acho natural, isso faz parte do parlamento, né? Agora, o problema está nesses movimentos aí de saquear supermercado, de destruir, invadir fazendas, propriedades produtivas. Isso aí é perigoso. Ou o governo toma uma decisão dura para coibir esse tipo de manifestação, ou então nós vamos ter problemas. Porque aí a violência gera violência. Então, pessoa, se tu chegar na tua casa, a pessoa estiver invadindo tua casa, tu vai... O primeiro ato foi destruir o pato da FIEAC, né? Aliás, da Fiesp, né? Pois é, então isso é muito perigoso, isso não é bom para ninguém. Então, o Brasil está precisando de tranquilidade. O Brasil, nós não podemos ir para o caminho que foi uma Venezuela, um caminho que está na Bolívia. Então, isso é muito perigoso. Lá no Senado, especificamente falando, como é que o senhor vê o clima? Está como antes? Ou o governo a cada dia perde forças? Eu penso que nós estamos num processo de transição. Nós estamos num processo de transição. O parlamento, a maioria dos parlamentares, estão dando assim um crédito ao Michel para que ele possa, né, dar um ombro, né, para o Michel, para que ele possa tirar o país dessa situação que se encontra. Lógico, tem problemas e vai continuar tendo. Num país como o nosso, de 200 milhões de habitantes, vai continuar tendo problema. Agora, o que não podia, tem que criar, o que está se tentando agora é criar uma expectativa positiva, porque na situação que nós vimos, a autoestima das pessoas, estava todo mundo já praticamente jogando a toalha, como a gente diz no linguajar, mas do povo. Mas agora nós estamos assim numa expectativa que o Michel possa dar essa contribuição para o nosso país e melhorar a situação dos brasileiros. Essa é a minha esperança. Tá. Vamos a outro embate, esse especificamente político. Lá no Senado, o senhor sabe que a presidente Dilma teve um número considerável, muito baixo para uma presidente. No entanto, a diferença dela para o Michel Temer é que o número de senadores que ela obteve, segundo quem faz a cobertura diária do Senado, os comentários... 55 votos, né? Ela teve a favor, né? 55 foram contra, né? Esses 55 que o Michel Temer obteve, segundo informações de quem trabalha lá diariamente, são vulneráveis. Pode baixar rapidinho. Como pode aumentar.
Como pode aumentar, mas os que ela conseguiu, um pouco mais de 20, São imexíveis. imexíveis. E aí, essa é a diferença, quer dizer, saem 3 para lá, já resolveu o problema. E aí? Olha, Saem, digo. eu penso assim, Muniz, eu acho que o PT, ele não tem condições de administrar mais os países. O descrédito é muito grande. As instituições... O senhor diz do ponto de vista moral, então? Moral. A crise é moral. A crise é moral. Você vê, começamos a entrevista falando disso. Todo dia surge um fato novo de corrupção. Então, eu penso que esse... Mas o problema é que agora tem uns também que tem um percentual considerável que mela também o atual governo, né? E aí? Mas eu penso assim, Muniz, nós não podemos mais conviver com aquela situação que vinha. Você vê que o governo, as pessoas que estavam à frente, não só a presidente Dilma, todo o staff do governo, todas as pessoas que comandam a República ligada ao governo, estavam envolvidos em escândalo de corrupção. Então, eu tenho, todo dia eu peço a Deus, né, que o grande desafio hoje em Brasília é você não estar envolvido em nenhum tipo de escândalo. Eu, graças a Deus... O PMDB pode dizer assim, não, mas o Renan Calheiros é da base do PT. Aí o PT diz, não, mas ele é filiado ao PMDB. Quer dizer, com quem vai ficar o Renan? Em qual colo ele vai cair? Não, essas últimas gravações aí, que envolvem o nome do presidente Renan, com certeza isso vai lhe render um desgaste muito grande. E eu acho que o presidente Renan, na terça-feira, amanhã, com certeza, nós vamos ter aí alguns fatos novos, né? Porque as acusações são muito pesadas. Eu penso que esse momento, né, é um momento muito delicado, porque pesa nas costas do Senado esse mundo de denúncias aí que a mídia nacional vem colocando. Agora, isso não é bom. Para o momento que nós estamos vivendo, para o parlamento, isso é horrível. Agora, nós temos que passar o Brasil a limpo. Quem tiver que ser responsabilizado, vai ter que ser responsabilizado. Alguns comentaristas acham que, isoladamente, esses fatos não representam muita coisa contra o Renan. O problema é que soma uma coisa a outra, exatamente, e pelo conjunto da obra, chega a hora em que a corda não aguenta e arrebenta de vez. Conjunto da obra. Essa é a palavra-chave, porque né? Lá na discussão do impeachment, né, uma vez eu estava lá em Brasília, aí parou uma senhora do lado do meu carro, e ela pediu para o Ronaldo, meu motorista, baixar o vidro. Eu não estava entendendo o que ela estava falando. E aí, quando o Ronaldo baixou, ela me agrediu, dizendo que eu era golpista. Eu disse, minha senhora, por que esse desespero todo? Né? Isso lá em Brasília? Sim, lá em Brasília. E aí, eu fiquei imaginando, poxa, essa senhora aí, com certeza, estava numa boquinha do PT. Porque, se você vê a estrutura que foi montada, né, nesse governo, de pessoas que se beneficiavam, né? Então, as pessoas estão, de uma certa forma, desesperadas. Esse negócio de caso, a reação é normal. Aí onde vem o conjunto da obra. A presidente Dilma não foi caçada, não foi afastada por conta daquelas 2 denúncias lá. Não, é o que estava no processo. Né? Nós temos que se ater da denúncia que foi feita lá pelo... Até porque pela denúncia mais grave, de fato, ela não seria afastada, que aí cabe ao STF e à Polícia Federal, não é o Senado. As pedaladas. Agora, o conjunto da obra foi que caçou a presidente. A corrupção generalizada, a situação econômica que o país está passando, então juntou tudo e chegamos aonde chegamos. Tivemos que afastar a presidente Dilma. Mas não foi nada de golpe, não sou golpista, né? Eu sou um democrata. O problema é que no Brasil as coisas não acontecem como deveria acontecer. Por exemplo? O STF, quem deveria ter afastado o Cunha, cassado o mandato, era o Senado, aliás, a Câmara. Não teve coragem para isso. E quem deveria ter afastado a presidente definitivamente era o STF. Não teve, e nem vai ter ainda. Ela foi afastada pelo Senado, por um crime de responsabilidade. Democracia é isso, Muniz. O Senado estaria para se manifestar. Claro. Presidente, a política local, o PSB, Dado. O PSD do senador Sérgio Petecão vai apoiar a Eliane Cianzic, vai apoiar outra candidatura ou ainda não decidiu nada? Não, nós vamos ter uma reunião hoje, às 16 horas, né, lá no PSDB. Vamos reunir todos os partidos de oposição. O seu ex-partido já decidiu, vai apoiar a Eliane Cianzic. Qual é o meu ex-partido? PMN. O
doutora Valdete. Isso. Não, mas a gente respeita, não tem nenhum problema. Agora, eu como estou tentando fazer essa articulação para unir toda a oposição, eu não posso tomar lado nesse momento. Eu sonho e acredito que nós vamos conseguir unir toda a oposição em torno de um nome, ou seja Eliane, ou seja o Bocalon, ou seja o candidato do PSDB. Eu penso que a oposição, nós temos que ter responsabilidade e nos unir, porque nós precisamos fazer a mudança na nossa capital. O senhor acha que desunido não dá? Pode até dar, até porque em Rio Branco nós temos ainda essa condição de fazer uma eleição de 2 turnos. Agora, eu que fui defensor dessa tese de mais de um candidato, hoje eu estou quase convencido Candidatura única. Candidatura única, porque a estrutura nossa é pequena. Né? O governo detém aí a máquina da prefeitura, a máquina do Estado. Ou perde ou ganha logo no primeiro turno? Não é o perde ou ganha. Eu penso que se nós unirmos força, né, a gente começa a passar para a população um sentimento de união, que a oposição está unida. Eu acho que isso é um ponto muito importante nessa eleição. Passar esse sentimento. Discute aqui, mas a oposição está tão desunida assim como falam mesmo? Eu não vejo, muito pelo contrário. Eu estive lá no PMDB, numa reunião lá com a Eliane, me trataram muito bem, chamamos... Mas pode fazer uma pesquisa no eleitor que de 10, pelo menos 7 vão dizer, estão desunidos. Mas quem cria isso é a imprensa do governo, que está dizendo... Não, porque lá na oposição... O PSDB tem a sua posição e é respeitado, o PMDB tem a posição dele, o nosso partido, o PSD, tem a posição, nós divergimos, e isso é bom que possa divergir, do ponto de vista político, né? Agora, na hora de ir para a rua, nós precisamos estar unidos. Esse é o meu sentimento e vou trabalhar para isso. Agora, normal, eu estava lendo jornais ali, né? As pessoas ficam caminhando a discórdia, para que a gente possa, sei lá, como eu sempre tenho dito, nós não podemos cair nessas cascas de banana que alguns setores da imprensa põem. Né? Eu penso que o fórum de diálogo é lá dentro do nosso porque do do nosso lado de lá, espaço. da Frente Popular, eles podem até se pegar internamente, mas isso não deixa nada transparecer. Não, porque lá já está decidido. Quem é o candidato lá da Frente Popular? Marcos Alexandre. E tem alguém que ouse botar um outro nome? Não, porque não pode. Lá não tem isso. Tem alguém que ouse fazer qualquer tipo de levar qualquer proposta que vai descontentar. Mas, senador, se alguém tivesse que estar desunido, seriam eles, né? Não vocês que são da oposição. Tem alguém que ouse botar uma proposta para afrontar o governador? Quem é o maluco ali? Né? Então não tem. Aqui no nosso lado, não. Como não tem nada... Né? Você quer dizer que lá então não há democracia? Lá Você está exagerando. Do PT? Sim. Nunca houve, pô. Nunca houve, né? E no tempo que o senhor era de lá? Nunca houve, é por isso que saí. O senhor acha que não está exagerando, não estou exagerando. Você sabe o que eu estou falando. Você foi vítima disso também. Então, não, eu não sou político. Não, mas você pagou um preço caro, eu lembro. Então, Muniz, é complicado porque é preciso chegar a um entendimento. A oposição precisa chegar a um entendimento. Mas, graças a Deus, nós já cruzamos aí quebramos Rapidinho aí... para encerrar, o senhor acha que a oposição unida, tem chances reais de vencer? Não, nós vamos vencer. Nós vamos vencer a eleição. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou lançar uma obra aí, mas o prefeito Marcos Alexandre. Daqui a pouquinho, 9 horas. 9 horas, ali na Boulevard Augusto Monteiro, ali em frente do mercado do 15. Lembra? Nós fizemos uma recuperação naquele mercado, foi uma emenda nossa também, no nosso mandato, né? E vamos também ajudar o prefeito, porque aquela rua ali, ela é histórica, ela faz parte do patrimônio do segundo distrito. É uma distrito. das vias públicas mais antigas do Acre. E ali está desbarrancando, você viu ali, né? Tem que tomar uma providência. Então nós vamos estar ali com o prefeito e eu sonho que um dia eu possa ter um prefeito nosso de oposição, para que a gente possa ajudar muito mais a nossa capital. Eu nasci e me criei em Rio Branco, tem um carinho assim muito grande, principalmente pelo nosso segundo distrito. Mas mesmo sendo adversários, vocês mantêm um relacionamento muito bom. O prefeito Marcos Alexandre é uma pessoa muito respeitadora. Eu tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, dentro do nosso mandato, ajudar a nossa capital. E a recíproca é verdadeira. Ele sempre que pode, vai lá em Brasília, no meu gabinete. Já com o governador é totalmente diferente. O governador não tem relação, não procura. E agora, eu falei para o Flaviano agora, como cria essa expectativa, né, de um governo do PMDB, para que a gente possa ir lá no governador e colocar, né, porque a relação de um Flaviano com o Michel Temer é muito melhor do que a do governador. E eu penso que nós não podemos
atrapalhar o nosso Estado nesse momento de muita dificuldade. Conversei aqui com o senador Sérgio Petecão, presidente regional do PSD. Foi um prazer, senador. Tenha uma ótima semana. Eu que agradeço, vou viajar hoje e com certeza essa semana vai ser uma semana muito tensa lá em Brasília. Um abraço, ministro. Fica com Deus. Obrigado. Daqui a pouquinho tem Estúdio 8 com Astério Moreira e Línia Camargo. À noite temos Acre S.A. com a Mirla Miranda. Durante o dia você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil, no mundo, através do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Lembrando que coladinho no Estúdio 8 você assiste ao programa da Jô. São 7h32 em Rio Branco. Continue com a TV Rio Branco, que a TV Rio Branco continua com você. Uma ótima semana para todos nós. Valeu!